Almeida Júnior teve uma vida muito intensa, romanticamente. Ele foi uma pessoa muito intensa em tudo que ele fazia. E expressava isso em suas telas. O trabalho A Saudade é um trabalho que tem muito a ver com esse assunto, porque se trata naturalmente de alguém que está envolvido emocionalmente muito intensamente por alguém, e logicamente ele ia, como já dito, né, expressar seus sentimentos, pôr para fora em suas telas seu sentimento de saudade. Diferente de outros artistas, ele morre no auge, né? Ele morre apresentando Saudade na Exposição Geral de Belas Artes de 1899, que é um grande quadro. Ele morreu no dia do fim do mundo. E por quê? Porque um astrólogo, um astrônomo, tinha previsto que ia ter um choque do cometa Biela com a Terra. Ia ter uma hecatombe e o mundo ia terminar. E então, ele morreu no dia que seria do fim do mundo, foi o fim só o dele. Mas é uma coisa interessante também, que surge na história dele, que ele parece que quando ele saiu da fazenda onde ele estava hospedado, ele teria comentado com o administrador disse, não, o senhor vai para a cidade, hoje vai acabar o mundo, todo mundo está se falando nisso, não tem saída. E ele disse, não, se eu vou morrer, eu quero morrer na cidade. E morreu 2 horas depois, assassinado. Porque o mundo, como nós sabemos, não acabou. E o fato dele ter assassinado, né, também mostra que assim, ele saiu com a arma, né, e ele abordou o Almeida Júnior na rua e desferiu o golpe. Então ele saiu determinado para matar. Então, quer dizer, ele já deveria ter refletido sobre isso, pensado, tomado essa decisão, né? O que mostra que talvez essa discussão não fosse nova, né? E virou um assunto proibido na família Aliás, virou um assunto proibido em toda São Paulo. Porque eram famílias muito importantes, o Almeida Júnior era um sujeito excepcional, todo mundo adorava ele, tudo aí metido num escândalo desses. Então, quer dizer, tudo isso aí foi muito abafado. Abafado a ponto de que o processo crime que absolveu o Juca Sampaio durou 3 meses. Já o do Euclides da Cunha durou 6 anos. Então, na época, né, como eu disse, eles ouviram várias testemunhas e as cartas que o Almeida Júnior e Maria Laura trocavam comprovaram que realmente houve traição. Então, quando há traição, né, comprovada, eles alegavam a defesa da honra. E aí o juiz então concluía que houve motivo e ele, para defender a honra, foi absolvido. Então era uma cultura da época, né? Uma cultura que foi bastante criticada, até pelo Almeida Júnior ser alguém conhecido, que tenha essa projeção tão grande, né? Ele tinha sido premiado fora do país, ele era conhecido na Europa, então foi um caso assim, de grande repercussão na época, mas era a lei, né? Bom, é uma coisa que não existe mais. Quer dizer, ninguém aceita mais a legítima defesa da honra, isso não existe mais. Mas existiu. Quer dizer, no caso do Juca Sampaio, ele foi absolvido porque o jurado entendeu que ele agiu em legítima defesa da honra, sob violenta emoção e com privação de sentidos. Então foi mais ou menos a conclusão dos jurados.
parece que ele tinha descobriu o relacionamento da Maria Laura com o Almeida Júnior na véspera do assassinato. Que ele teria encontrado as cartas, um maço de cartas, ele estava hospedado na casa do Almeida Júnior, que eles eram muito próximos. O Almeida Júnior era coisa de uns 10 anos mais velho do que ele, então parece que ele tinha, segundo a família, depoimentos da família, eles tinham uma relação quase que de pai e filho. Segundo fala, o Juca Sampaio o admirava como se ele fosse uma espécie de pai, porque ele já era mais velho, tinha uma ascensão sobre ele. E o Juca ficou hospedado na casa dele, em São Paulo, e encontrou um maço de cartas da Maria Laura para ele. E nessas cartas tinha inclusive a revelação de que os 2 últimos filhos, que eram Zezé e Laurita, seriam filhos do Almeida Júnior e não do Juca. Se ele foi pego de surpresa mesmo, ele tinha uma razão bem forte para ficar abalado. Para matar eu já não acho. Inclusive ele matou na frente das crianças. A Zilda, que era a filha mais velha, que tinha 13 anos, ela assistiu e a neta fala que a mãe teria visto a faca brilhar no sol antes de... A faca não era um punhal, antes de ser desferida no Almeida Júnior. E que o matou em coisa de 4 minutos. Daquele beijo demorado, prolongado que selou o nosso amor. Que lindo espetáculo a natureza nos oferece todos os dias. Eu nunca tinha percebido o quanto ela é perfeita. É uma exatidão de cores tão exatas, tão perfeitas, que sequer conseguimos reproduzir com exatidão. O Almeida Júnior, diferente de outros artistas do período dele, né, que foram considerados acadêmicos, desde a época que ele
começou a participar de exposições e virou artista, ele já foi consagrado, né? A gente tem escrito sobre ele dos principais críticos do 19, o Félix Ferreira e o Gonzaga Duque, mas também para os modernistas ele é considerado um grande artista. E ele é como que tirado desse saco de todos os acadêmicos, ele é separado e ele é visto como um artista que faz um prenúncio do modernismo no Brasil. Isso já pelo Oswald de Andrade em 1915, num artigo que ele escreve numa revista, o Pirralho, que chama Em Prol de uma Arte Nacional. Mas ele estudou em Paris, naquele tempo, no mesmo momento que os impressionistas estavam emergindo. Então ele tem toda uma vida, estudou no Rio de Janeiro, na Academia Imperial. Então ele teve esse incentivo do padre, que resolveu apoiar ele e pediu realmente uma série de ajuda para os moradores, para aqueles mais abastados, para que ele fosse para o Rio de Janeiro estudar na Escola de Belas Artes, que era, na verdade, o que ele sonhava fazer. Almeida Júnior é uma figura central na arte brasileira, já foi bastante estudado, já foi bastante discutido. As últimas abordagens no campo da história da arte brasileira dos anos 80 para cá, tem recolocado algumas questões que fazem valer a pena voltar para o trabalho do Almeida Júnior e tentar desconstruir certas leituras, né, que contribuíram um pouco para erigir, né, o Almeida Júnior como uma personagem, meio mito fundador da arte brasileira, né? Não que ele não seja essa figura central, como eu disse, eu acho que ele é, mas talvez abordar, né, a produção do Almeida Júnior dentro de uma perspectiva mais crítica e menos comprometida com esses mitos de origem da arte brasileira, seja uma tarefa que ainda dê frutos para a gente compreender melhor a produção dele, entender a relação que essa produção também estabelece, não só com a tradição da arte brasileira, mas com a arte internacional. Eu acho que o Almeida Júnior é um pintor de silêncios, né? Ele falou muito pouco em vida também, mas ele vai fazer essas cenas, ele nunca vai fazer uma cena da pessoa trabalhando, né? É o derrubador que está no Museu Nacional de Belas Artes, ele está descansando, o derrubador brasileiro, né? Os caipiras estão cumprimentando, estão cantando, tocando viola, ela está, enfim, na cozinha caipira, ela está ali, mas assim, não é um trabalho árduo, aí ele se funde um pouco com uma tradição mais holandesa de pintura, de retratar um cotidiano, né? E trazer a beleza desse cotidiano. Eu acho que isso é uma contribuição enorme, né? Você sai de uma arte enorme, grande, né? De grandes fatos, e ele vai representar isso, esses momentos pequenos e muito importantes. Em termos de pintura, eu acho que Saudade traz muitas inovações, né? Se a gente tirar Aquela Mulher que Chora, ele é um quadro em cinzas e castanhos, né? Ele está preocupado com um tonalismo muito forte. Então ele vai trazer, claro, que pensando sempre no público, em quem vai comprar as obras dele, uma série de inovações temáticas e da pintura. Eu adoro a pintura dele, o jeito que ele pinta, a luz que ele dá no quadro, as pinceladas. Até falaram assim, quando ele pinta, ele não põe, as figuras não tem contorno, ele some uma cor na outra, então é aquela coisa suave que dá aquela leveza no quadro, aquele brilho, né? Mostra o calor da terra, o calor do Brasil, então é uma coisa viva, gostosa de ver, né? E ele pega aqueles instantes que não é, a pessoa não, parece que não posou para ele, a pessoa parou, ele foi lá e captou aquele momento, né? Então eu acho linda a pintura dele. Ele trabalhou com uma temática muito diversa, então a pintura dele tem paisagem, o que não era algo tão comum na época, uma paisagem que não tivesse pessoas representadas. Então ele fez paisagens, ele fez retratos, ele fez, além, né, das obras de tema regionalista, e é interessante também a gente observar que ele conseguia trabalhar com essa questão do mercado, porque ao mesmo tempo que ele fazia um retrato que era formal, né, tanto na questão da execução como na apresentação do personagem,
ele estava em paralelo produzindo as obras regionalistas. Então ele era um pintor assim que conseguia trabalhar com as diversas temáticas e ele dominava isso bem. Ele trabalhou muito tempo, a maior parte das obras dele é de retrato. Era de rosto, retrato de pessoas, que ele fazia comercialmente para poder ganhar dinheiro. O que não é comum, né, de um artista viver, de fazer retrato. E ele fazia só por esse motivo, meio que para financiar suas próprias obras. E ele realmente ele é considerado um artista regional a esse preço, né? Porém, ele demonstrou, né, em épocas de estudos na Europa, ser um artista sem nenhum tipo de desconfiança, né? Ele era um excelente artista, ganhou grandes troféus, medalhas na Europa. Mas aqui no Brasil ele se sentiu, mesmo lá ele já sentia essa vontade de retratar o assunto regional da vida dele. O Derrubador, né? Uma tela pintada na Europa, expressa ali já a paixão, né? O saudosismo dele que ele tinha por sua terra, né? Almeida Júnior, ele além antes de ser um grande artista, ele foi, acredito eu, que um grande apaixonado pela sua região, pela sua cidade, e fez isso demonstrando nas suas telas. Perspectiva, né, de atuação era sobretudo no campo do retrato. Era isso que podia o sustentar, né, mas não era essa a única ambição dele. Ele não queria ser um retratista, né, eu acho que ele queria ser um artista que atuasse nos destinos da arte brasileira, né, e que pudesse produzir uma arte que tivesse à altura das questões culturais e das questões, enfim, do país, né? E acho que ele se engaja nesse projeto e é capaz de responder com pertinência algumas questões, enfim, candentes, né, da sua época. Mas, mais uma vez, enfim, o ganha-pão, né, dele e como ele se consolida enquanto artista é fazer retrato, né? Ele enriquece com isso. Se você examina, né, enfim, os círculos por onde ele andava, as posses que ele foi capaz de amealhar, né, e mesmo, quer dizer, o quanto valia uma obra do Almeida Júnior, né, uma obra de dimensões razoáveis, né, um quadro como, por exemplo, Caipiras Negaciando, tinha um valor de uma casa, né. Você podia comprar uma casa no centro de São Paulo com o mesmo valor que era pago para um quadro desse, né? Por exemplo, antes do Almeida Júnior, os caipiras não eram retratados. Mas não que ele só tenha retratado caipiras, ele retratou as bordas da sociedade, né? Ele vai fazer os retratos oficiais dos homens importantes, mas ele vai fazer também negros, né? A gente está numa passagem de um período que é escravocrata para a libertação dos escravos, os mendigos andando nas ruas e também os caipiras. O que acontece? Ele não cria uma escola porque ele morre muito cedo, né? Ele morre com 49 anos. Mas uma série de outros artistas vai se apropriar de alguns temas dele. Por exemplo, Parreiras vai fazer o Cesteiro em 1917. A gente tem uma série de artistas italianos que começam a fazer caipiras, ou outros artistas que vêm para São Paulo, como Oscar Pereira da Silva, que também vão se embrenhar por essa temática. Eu sempre gosto de usar esse termo regionalista, né, porque ele trabalha com temas que são regionais, né? Então ele é uma cultura do interior paulista e não é a mesma, por exemplo, no interior de um outro estado, então a gente chama de regionalista. Mas essa influência, ela fica principalmente com relação à questão do tema, né, que é o que eu acho que é o ponto forte dele, né? Inclusive a Gilda de Melo Souza, ela fala que uma das coisas que ele faz muito bem é que ele coloca o personagem dentro da obra e ele relaciona esse personagem organicamente com a paisagem. Então é como se ele conseguisse captar o personagem de uma forma assim real, como se ele tivesse inserido naquele dia a dia. Então essa questão do tema é importante, né? E tem algumas contribuições com relação à questão da técnica, que está ligado à parte de cores, de luz, né? Principalmente na obra do Caipira Picando Fumo, ele trabalha com uma iluminação diferente de outras obras que ele já tinha produzido. É um claro-escuro que não é tão marcado, a questão da sombra, né? Eu tenho alguns alunos
que iam comigo até a Pinacoteca e me falavam assim, a transparência das cores é tanta que dá a impressão de que o quadro ainda não está terminado. Então ele teve essa formação acadêmica e veio de lá e voltou para Itu, e aí ele começou a pintar retrato realmente de pessoas e expôs alguns quadros assim de retrato. Expôs inclusive num evento que teve quando inauguraram uma linha férrea, né, que foi de Mojimirim a Campinas, e Dom Pedro II veio, né, nesse período para inaugurar essa, e ele estava presente lá. Existem algumas controvérsias que dizem que Dom Pedro II veio no seu ateliê aqui em Itu, que ele, quando voltou do Rio, ele montou um ateliê aqui no centro que até na casa do Barão, né? Mas não é bem real isso realmente há uma certa controvérsia, e ele só foi encontrar mesmo com Dom Pedro II lá nesse evento. Foi quando surgiu a possibilidade de ele ir para a França. Menino de Itu, grande representante de nossa arte. É assim que meu pai, o imperador, o chama, não é mesmo? É uma grande alegria conhecê-lo. Alteza Imperial, eu não sou digno de tanto reconhecimento por parte de vosso augusto pai, apenas por um humilde trabalho. O imperador se interessa profundamente pelos artistas de nosso país, e é natural que o senhor tenha oportunidade de se aperfeiçoar e concluir seus estudos na Europa. Este é o desejo de meu pai. Alteza. É uma obrigação do Estado reconhecer e dar o apoio para o artista brasileiro. Iremos garantir e custear os seus estudos na Escola de Belas Artes da capital francesa. Sr. José Ferraz de Almeida Júnior, doravante, o senhor receberá uma mesada mensal para os seus custos pessoais em Paris e o pagamento da academia. Tenho o prazer de lhe informar que serás um pensionista do imperador. Alteza, o que eu posso fazer para agradecer toda essa distinção por parte de vosso augusto pai? Empunhando seus pincéis sempre com maestria, menino de Itu. Representando nossa pátria, esta terra abençoada. Nunca esqueça disso, que sua arte nas telas valorize sempre o nosso Brasil. E saiba, menino de Itu, não existe terra mais linda do que o nosso Brasil. Defenderei sempre o nosso país com minha arte. Prometo. Desejo-lhe em nome de meu augusto pai, o imperador, todo o sucesso que sei que alcançará em sua carreira. Muito obrigado, Alteza. Muito obrigado, e que Deus abençoe o Império Brasileiro e a vossa augusta família. Ele foi patrocinado diretamente pelo imperador com uma bolsa que, para a época, era de um valor bem acima, né, do que as bolsas viagem concedidas para os outros estudantes. O imperador atua, né? Ele é um agente de promoção das artes no Brasil, né? O mecenato, enfim, o bolsinho imperial, né? Não atendia somente artistas, atendeu a vários tipos de pessoa, era uma espécie de, enfim, mesmo caridade que podia fazer o imperador, né? Entendida bem no sentido antigo regime dessa noção. Para o Almeida Júnior, foi muito provincial, assim, foi algo que o ajudou, né? Mas que talvez se associe mais às relações que ele vinha constituindo com as elites políticas e econômicas do Estado de São Paulo, né? Que também estabelecem essas relações com o imperador. Almeida Júnior foi um verdadeiro ituano, ele era exatamente o que ele retratava nos seus trabalhos. Ele passava para fora, quando ele deixava de ganhar mais reconhecimento e dinheiro até com a sociedade, ali ele demonstrava que ele era aquilo que ele estava pintando, e por isso fazia isso. Eu acho que ele teve um olho muito atento para o que estava acontecendo em termos artísticos na Europa, sobretudo em Paris, né? E se engaja nas discussões que estão sendo feitas no campo artístico
nesses lugares, né? Paris é uma referência para ele na medida que você tem uma pintura realista, uma pintura de tipos populares, uma pintura de costumes camponeses, né? E que entende a representação desses costumes e desses tipos como uma estratégia mesmo de construção de um imaginário a respeito do que é a nação, né? Você só era considerado um artista se você tivesse um sentimento voltado para a arte moderna. E o Almeida Júnior, ele já fazia isso, mas não de uma forma abstrata, não de uma forma cubista, não de uma forma surreal. Da forma dele, que era o realismo clássico. Ele fazia dessa forma, por processar os sentimentos da sua própria vida. Quando ele deixou de pintar a situação nobre que existia, né, em todo o país, quando ele deixou de fazer isso, ele mostrou ser um verdadeiro artista. Ele, quando foi para a França, ele teve um relacionamento muito grande com todos os pintores da época, né, do impressionismo, tá? Só que ele viu também as obras mais de alguns autores, né, holandeses, que traziam para o contexto da pintura seu próprio contexto, sua própria área de trabalho, de motivação, de vida, né? Porque quando ele chegou na França, em Paris, ele era chamado do caipira de Tu. Tanto é que a gente brinca que certamente ele falava bonjour, comment allez-vous? Ele produziu mais de 500 pinturas, muito poucos desenhos, ele não gostava muito de desenhar, ele ia direto para a tela, o embate dele era com a tela. Maioria são retratos, né? O Almeida Júnior não é um artista rico, então ele trabalha, né? Ele vive, o sustento dele é da pintura, então a maioria das obras dele são retratos. Ele vai fazer os temas regionalistas, mas ele também vai fazer paisagens, pintura religiosa, cenas de gênero, natureza morta e também paisagens e marinhas. Não dá, isso é uma face dele, mas não é a única. Minha Chica, segundo consta também, era irmã do caipira picando fumo, né? Que você vê na tela. Eles eram habitantes de uma fazenda chamada Pedra Azul, onde eles viviam numa casa que poderia ser chamada até de palhoça, né? Uma casa simples, coberta de sapê, né? E ali eles viviam em 4 irmãos, brincavam, né, quase como crianças no terreiro. Minha Chica cuidava da cozinha, né? E ele, 4 paus, apelidado assim, né, vinha direto para a cidade fazer as encomendas do patrão da fazenda. E ele não gostava de andar a cavalo, nada, ele vinha a pé mesmo, era por isso chamado 4 paus, era 2 paus para ir, 2 paus para voltar, né? Então era 4 minutos ele vinha para a cidade. E eram pessoas assim, de um contexto bem lavrado caipira. Ela, com as roupas, né, que ela usava, simples, de algodãozinho cru, né, aquela saia típica que ele pintou, que tem origem, claro, dos costumes portugueses, né? Nós temos Minha Chica a janela, onde existe ali, ela está numa expectativa, num olhar de expectativa, fumando o típico pito, né, que a gente chamaria o cachimbo, né, pito caipira, ou que teve influência indígena, né, que é longo, né, com a cabeça de barro, né? Então ali fumando, pitando, ele fez essa imagem dela, né? Que eu chamaria de memória, né? Praticamente, que ele pegou a Minha Chica, traçou e depois colocou nessa posição. Pelo menos a gente vê o picando fumo, bem um caipira bem tradicional, sentado na porta da casa. O violeiro na janela cantando cantiga junto com a mulher, aquelas partes do campo. Eu acho que dá pra gente vivenciar aquela cozinha caipira que tem. Acho que dá pra vivenciar bem uma fazenda, como era mesmo naquele tempo. Quando você entra na cozinha, aquele claro que vem lá de fora, você pegar a obra mesmo da cozinha, você já vai ver. Ali na entrada já tem uma galinha com seus pintinhos revelando a vida, né? O significado de vida, de expansão da vida, né? Lá fora o sol iluminando, né? A plantação, então também a questão da vida, né? Você já chega a dar de cara com o fogão caipira, típico caipira, com
coisas em cima, as panelas, né? Geralmente de ferro, lembrando bem a evolução do homem, do barro para o ferro, né? A escolha dele voltar, depois de se formar no Rio de Janeiro, de ir fazer o estágio fora do Brasil, em Paris, né? Voltar para São Paulo, acho que foi uma escolha informada, né? Não foi por falta de opção, não foi por apego às raízes, foi uma escolha de carreira para ele, e eu acho que muito acertada, né? Itu, Indaiatuba, Rio das Pedras, Piracicaba, todas as fazendas que ele visitava, os amigos que ele tinha, e essas personagens que ele pintava viviam nas fazendas da região. Se a gente for estrito, a gente vai dizer, bom, o Almeida Júnior só fez uma pintura de história, que foi a Partida da Monção, né? Mas eu entendo a produção de gênero do Almeida Júnior, né? Uma obra como Derrubador, uma obra como Os Caipiras Negociando, os próprios caipiras da década de 90, como elementos, né, da constituição dessa grande pintura de história. Almeida Júnior, ele é uma espécie de Da Vinci brasileiro, porque muitas pessoas sabem da importância do realismo que ele trazia nas suas obras. Almeida Júnior, ele teve duas importâncias, no meu ponto de vista. O ponto de vista, primeiro, é a sua arte clássica, né? Seu realismo clássico que ele trabalhava, a perfeição das suas obras, né? O apego que ele tinha aos detalhes era imenso, né? Poucas pessoas tinham dava essa importância às suas obras, né? E o Almeida Júnior também, ele teve uma importância que eu acho maior, que é quando o artista ele tem por intenção processar os seus sentimentos. O artista, quando ele não processa seus sentimentos nas suas obras, ele ainda não se torna artista, né? Ele faz arte. É um artista que vem do interior, da província, né, de uma cidade, de uma região muito importante naquele momento. Itu era um centro político, um centro econômico, né, e um centro cultural já importante à época do Almeida Júnior, né? Ele tinha um romance com a Maria Laura, mas morava com outra mulher. E teve outras várias namoradas. Isso eu posso dizer porque eu visitei várias pessoas durante a exposição de 2007 e ele era muito galante, né? Ele dava leques para as mulheres, assinava, enfim, ele não falava, a gente não acha carta, mas leques com desenhos dele, existem vários por aí. Eu acho que isso era muito da personalidade dele, né? De sempre deixar uma ambiguidade. Tanto que, assim, há grandes questionamentos. Quem está na pintura? É a Maria Laura? É a Rita Ibarra? Às vezes até dá para saber, mas às vezes Dona Veridiana posou para o teto. Quer dizer, sempre, claro, né? A própria vida dele fez se criar um folclore muito grande, né? Desse homem. Mas eu acho que isso era muito da personalidade dele, né? De achar que os quadros, por si, eles iam falar. Por isso ele não precisava se manifestar. Nesse ponto ele é um artista muito diferente. Porque acho que não é meio misterioso esse quadro, não é? Acho que perto dos outros, os outros quadros do Almeida Júnior, você pode analisar a técnica, a arte. Então,
E fica nisso. A técnica, a arte, e envolve um mistério. Então acho que depois outra, não sei se o olhar, o jeito de estar, ele é diferente, esse quadro. Sabe, é o que dizem da Mona Lisa, não é? Não sabe o mistério que ele traz. Eu acho que a mesma coisa é esse quadro. Toda obra que acho que encerra mais do que a pintura, mais do que a arte, aí eles começam a ter uma projeção diferente, né? A transmitir alguma coisa para as pessoas. Então, não sei se o fato de também, sabe, talvez ela estivesse mesmo grávida ali, e isso, sabe, já fosse um motivo, porque não sei se também o modo de olhar, o modo de sentar, não é? Eu acho que aquele quadro traz isso. E traz um mistério porque estava ou não estava grávida? Eu acho, depois de estudar, examinar, ver todas aquelas questões, porque o pessoal da Pinacoteca diz que a Rita Ibarra tinha cabelo longo, mas a Maria Laura também tinha. E era comum naquele tempo as mulheres usarem aqueles cabelos que iam tocar no chão. Então não seria por isso. Aí a gente analisa o quadro, vê foto da Rita Ibarra, que tem várias fotos, vê outros quadros que seriam a Maria Laura, por exemplo, a noiva, e tudo a gente examina. Eu cheguei à conclusão de que ele misturou os traços das duas. E que, de repente, eram as duas mulheres importantes no universo emocional dele. Quer dizer, então, não acho absurdo que ele tenha misturado as feições das duas. Ela foi uma pessoa bastante marcante, acho que para a época dela, e muito querida. Isso é muito importante, porque acho que ela foi uma pessoa muito boa, muito à frente mesmo em todos os aspectos, porque é uma pessoa que era querida como foi, tanto pelos homens, quanto pelos filhos, quanto pelos netos, e que constituiu, veja, uma família unida. Ela fez uma família, os dois irmãos se gostavam imensamente. Tanto é que os dois filhos dela, que são meus avós, um por parte de pai e ela por parte de mãe, e ao mesmo tempo os dois são meus padrinhos de batismo. Então, ela manteve uma família ela fez uma família muito bem constituída. Ele tinha um filho com a Rita Ibarra, que também foi pintor, um pintor também de prestígio, de qualidade, um bom pintor, professor de pintura, estudou na França também, o menino, mas que também deve ter sofrido tudo, esse drama do pai assassinado, tudo. Ele puxou, tanto é que ele pinta em Araraquara. Ele foi professor da Escola de Belas Artes, e lá em Araraquara é tudo em função do Mário Ibarra de Almeida, filho dele, realmente com quadros dele, e ele puxou sim, inclusive em fisionomia. Ele era um excelente retratista, quer dizer, se ele quisesse, se ele fosse pintar a Rita ou pintar a Maria Laura, ninguém ia questionar. Ele pintaria as duas e não ficaria essa dúvida. Ela posou, ela fez esse quadro, a leitura. Foi sempre dito na minha família que foi ela, porque ela mesma passou isso, todos sabiam que ela tinha posado para esse quadro. Então, e eu tenho a impressão que não foi só esse não, viu? Então, ele nunca escreveu nada a respeito. Não, algumas obras têm alguns registros, têm esboços. Por exemplo, a obra da Partida da Monção, ele fez uma pesquisa grande, entrevistou o personagem, então ele fazia algumas anotações. Mas essa obra da noiva, provavelmente ele deva ter feito uma interpretação, né? Mas não foi um retrato dela vestida de noiva, eu acredito. Sabe, se davam bem, por que não ficaram juntos? Eu acredito que não tenham ficado juntos, isso, veja, opinião minha, pelo que eu ouvi a vida inteira a respeito dela e dele, né? Acho que os dois tinham o mesmo temperamento, o mesmo, sabe, a mesma liberdade. Eu acredito que os dois eram livres nisso.
ele já, ou com ela ou com outra, já teria ficado, né? Ainda mais esse que teve um filho, de repente ficaria com ela por causa do filho. E mesmo o caso com a Maria Laura não era passado pra gente, sabe? Como esse caso, como eu às vezes leio, tá virando um pouco de romance, sabe? E não me era passado assim, não. E era passado ao contrário, que realmente se conheciam, se davam, e depois de um quadro, sabe? Do Convescote, e que tudo aconteceu entre eles. Nunca soube que ela tivesse filho dele, sabe? Não foi passado isso. Mas a gente não questiona, porque de repente era mesmo, né? Isso pra gente não faz diferença. Estou dizendo que não era passado. Ele morre de uma maneira bastante complicada, né? Um crime passional, em novembro, mas em fevereiro os amigos dele já organizam uma grande exposição. Né, a exposição de fevereiro de 1900, onde são vendidos, né, o espólio dele é vendido nessa exposição, a maioria das obras que estavam com ele e com a Rita Ibarra, né, não com a Maria Laura, que a Maria Laura ela é colocada de lado na família. Ele vai ter essa exposição já em 1900. Ele está tentando vender Partida da Monção para o Estado, não consegue, mas assim, ele já tinha uma produção sólida suficiente, tanto que ela já estava assim, já tinha algumas obras que estavam em museus, né? Os caipiras grandes já estavam no Museu Paulista, leitura também. Então ele já tinha, mesmo em São Paulo, ele já tinha os quadros do Museu Nacional, que já tinham sido comprados, ele está no auge da carreira dele, né? E aí, claro, o crime passional auxilia a criar esse mito Almeida Júnior, como grande pintor paulista, o que nos representa, e esse antecedente do modernismo em São Paulo. A obra Saudade, de fato, ela é uma obra assim, muito intimista, né? A forma como ele representa a personagem, ela trajando luto, né? Ela está vendo uma foto, uma carta, algo que lembre, né? Alguém que não estava lá. Então essa coisa da tristeza, da saudade, da perda, né, é uma das últimas obras dele. Então isso é algo que, por conta do assassinato trágico, né, esse desfecho tão folhetinesco assim, né, que acontece na vida do Almeida Júnior, pode ser que tenha levado a essas conclusões, né? Mas eu não afirmaria assim que existiu essa premonição. Veja bem, Itu, onde eles moravam, era uma cidade super pequena. Todos eram parentes lá. Quer dizer, então sempre tinha um laço de parentesco entre quase todas as pessoas ali, as pessoas das famílias mais importantes ali. Que ele era de uma das famílias mais importantes. Depois o pai perdeu tudo, né? Então, existia esse parentesco dele com ela e dele com o marido dela, que o matou. Quer dizer, então eram todos ali meio primos. Então é difícil a gente encontrar alguma coisa mais segura sobre esses laços de parentesco deles. Mas ela tratava ele de primo em algumas cartas, primo Jujiquinha, e o marido dela também. A irmã do marido o tratava também de primo Jujiquinha. Quando eles se conheceram, pelo que eu consegui apurar, ela tinha 15 anos de idade, já era casada e tinha ou ela estava grávida ou ela tinha um bebezinho. Isso mais ou menos deve ter sido quando ele fez o quadro dela, a Noiva, que foi em 1886, se não me engano. Então ela tinha 15 anos de idade e ele tinha 38. Quer dizer, então ele já era bem mais velho. E eu tenho a impressão que foi a partir daí que começou algum envolvimento entre eles.
Então é aqui. Suas pinturas maravilhosas nascem aqui. É exatamente como eu imaginava. O refúgio de um artista apaixonado pela arte. E pela vida. Fiquei sabendo que em breve passarão uma temporada na fazenda. Partiremos amanhã, infelizmente. Está quente aqui. Eu gostaria de um pouco de água fresca. Olha, é inevitável. Não podemos lutar contra isso. Você está tremendo? Fique tranquilo. Estamos só. Fique bem. Eu estou bem. Além do mais, já é tarde e eu preciso ir. Tanto é que depois ela se suicidou, anos depois. A neta dela que conta que no dia do casamento de uma filha, ela pegou e depois do casamento ela tomou barbitúricos e acabou sendo encontrada morta. Isso ela tinha, acho que 38 anos, por aí. Eles se separaram logo em seguida. Quem foi o advogado que fez a separação foi o Prudente de Moraes, que era ex-presidente da República, que estava advogando em Piracicaba, e eles se separaram logo em seguida. E ela foi viveu um tempo lá na fazenda Boa Esperança, que era lá em Rio das Pedras, perto de Piracicaba, e depois ela foi para Indaiatuba, com a irmã do Juca Sampaio, com a Inhandina. A Inhandina, a família inteira, a família Almeida Sampaio, nunca mais aceitou ela. E ela teve que ser enterrada em Piracicaba, porque não quiseram recebê-la nem no túmulo da família quando ela morreu. Aliás, virou um assunto proibido em toda São Paulo, porque eram famílias muito importantes. O Almeida Júnior era um sujeito excepcional, todo mundo adorava ele, tudo aí metido num escândalo desses. Meu pai, que contava muito, que inclusive ficou com ela, com a Rita. Eu não sei como chegou às mãos dela, eu não sei se ela estava, quando ele foi assassinado, se ela estava na ocasião perto, sabe? Perto não do local, mas na cidade, porque diz que tinha um relógio, que inclusive quando ele foi esfaqueado, sujo ainda de sangue, que ficou para o meu avô, que era o filho dele. Ficou esse relógio e meu pai dizia, sujo ainda de sangue. Ai, também não sei que fim levou, mas tinha essa história. O Almeida Júnior já foi tema de filme pornográfico também,
publicidade do Banco do Brasil, enfim, ele é um artista que ele está sempre na mídia porque ele tem várias leituras, né? É uma obra que não se encerra, né? Ele é um artista profícuo, ele é um artista importante nesse aspecto. O Almeida Júnior, ele foi, vamos dizer assim, o trabalho dele foi renovado, assim, fosse trazido de volta à tona, fosse discutido, né, com mais seriedade na Semana de Arte Moderna, no período modernista. Por conta do assassinato, toda essa coisa do caso amoroso, enfim, isso obscureceu a verdadeira pesquisa a respeito da obra. Eu acho que isso prejudicou, né, esse entendimento. E principalmente em São Paulo, por conta desse acanhamento cultural, né, as pessoas elas ainda não tinham essa percepção, né, tão grande do que significava essa pesquisa, né, do Almeida Júnior, embora ele tenha tido reconhecimento da crítica para essas obras regionalistas. Então a crítica paulista também reconhecia isso, mas passou-se algum tempo e aí os modernistas, né, nos anos 20 é que começaram a fazer, né, na pessoa do Mário de Andrade, do Oswald, reflexões mais aprofundadas a respeito da produção do Almeida Júnior, do que ele significou para essa pintura. Então eu penso que todos esses pintores, eles beberam dessa fonte também. Aqui a gente tem muita honra de ter ele como um artista que foi um inovador da arte, trazendo a arte caipira, retratando, né, toda a parte da redondeza da cidade, da zona rural. Então é com muito orgulho que a gente tem ele como artista de Itu. Bom, Almeida Júnior hoje é considerado, né, um marco da arte brasileira, como a brasilidade mesmo da arte. A gente tem quadros dele no museu, na igreja, e tem o espaço da Secretaria de Cultura, que é espaço Almeida Júnior também. Tem uma praça na cidade que leva o nome dele. Então é um jeito de lembrar o nosso artista. E ele é um personagem importante para a história da cidade. A Pinacoteca tem o privilégio de ter quase 10%, né, da produção do Almeida Júnior. No total, atualmente, são 48 pinturas, né? O maior conjunto regionalista está aqui. E também a gente tem outras obras muito importantes, como Saudade, é uma obra de 1899, do ano que ele faleceu. Leitura, que é uma obra de 1892, premiada numa exposição internacional, na Exposição de Chicago, de 1893, que é a exposição que comemora, né, o descobrimento da América. E também Natureza Morta, enfim, e um grande conjunto de retratos, que não dava para não ter. A maioria das pessoas nem sabe, né, da importância da obra do Almeida Júnior. Às vezes as pessoas nem sabem. Eu não sabia que ele tinha estudado na Europa, eu não sabia que ele tinha obras tão importantes, né? É claro que isso também está relacionado ao nível cultural, né, de cada um. Mas eu acho que a cidade poderia divulgar mais a produção do Almeida Júnior, poderia trabalhar, inclusive, com propostas educativas, levando isso para as crianças que estão em idade escolar, material de apoio para os professores, né? E que isso fosse mais divulgado. O Almeida Júnior, ele foi introjetado no imaginário de São Paulo, né? É importante, eu queria ressaltar uma questão muito importante do Almeida Júnior, né? As pessoas têm mania de falar, ele era um caipira. Ele não era um caipira, longe disso. Ele é um dos membros fundadores do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, foi fundado em 1894. Ele tinha contato com todos os homens do poder daquela época e o que ele vai fazer é passar para as telas um pensamento que estava sendo construído sobre o que era São Paulo e o que era importante para São Paulo. E São Paulo como centro de uma história brasileira, né? A história do Brasil que passa por São Paulo, e o Almeida Júnior ajuda nessa construção. Daí que a gente vai ter muitos quadros dele, representados em livros. Por exemplo, Leitura é capa de muitos livros
sobre contos, poesia, ou mesmo a grande pintura histórica dele, a única que ele faz, que é a Partida da Monção, que é repetidamente reproduzida. E a gente também vê os caipiras vira e mexe na rua, num cartaz, numa publicidade, enfim, eles estão sempre presentes, né? É um carro-chefe para o museu, não há dúvida. Eu fico muito orgulhosa disso e ao mesmo tempo muito complexada por não ter herdado em nada esse dom. E na verdade eu acho que isso daí realmente é uma coisa, né, que deixa a gente orgulhosa, né, de pertencer assim, de ser a descendência de uma pessoa dessas. Não resta a menor dúvida de que isso daí traz bastante orgulho. Ontem ao luar, nós dois em plena solidão, tu me perguntaste o que era a dor de uma paixão. Nada respondi, calmo assim fiquei, mas fitando o azul do céu, a lua azul eu te mostrei, mostrando a ti, dos olhos meus correr sem ti, uma nívea lágrima, e assim te respondi, fique a sorrir, por ter o prazer de ver a lágrima nos olhos a sofrer. A dor da paixão não tem explicação. Como definir o que só sei sentir? É mister sofrer para se saber o que no peito o coração não quer dizer.